bem-vindos a mais um Ao Final de Semana. Hoje teremos muito para conversar, vou tentar ser enfocado e vou tentar me focalizar em 2 pontos. Primeiro, mostrar que a narrativa dominante promovida pelo PS não faz qualquer sentido e segundo, também falar do contributo que o Presidente deu e mal para essa narrativa. Pois bem, a narrativa dominante é que António Costa é um anjinho e que o Ministério Público é que foi culpado por fazer uma nota em que ele dizia que estava a ser investigado. Pois bem, a razão por que o Governo caiu não foi a nota do Ministério Público. A razão pelo Governo caiu foi porque se constatou que o cume do Governo era um antro de tráfico de influências. Portanto, eu não sei se António Costa é criminoso ou não, isto é um programa de análise política, não é um programa de análise criminal, até posso dizer que pessoalmente acredito que não seja, mas politicamente António Costa é responsável por ter elevado ao cume da governação uma promiscuidade total entre interesses de negócios e interesses públicos, interesses nacionais. Ou seja, em qualquer país do mundo, o facto de se descobrir que, apesar dos avisos que foram feitos a António Costa, que eu para chefe de gabinete, um traficante de influências, que, então estamos a falar da residência oficial do Primeiro-Ministro, não é da casa do chefe de gabinete, que havia livros que estavam cheios de maços de notas de dinheiro. O facto de uma pessoa que abria portas porque dizia que era o maior amigo do... dizia não, o Primeiro-Ministro dizia que ele era o seu maior amigo de negócios. Isto num país qualquer teria um custo. Vou-vos dar um exemplo de o que aconteceu já há muitos anos na República Federal da Alemanha. Willy Brandt, que era o chanceler, o correspondente ao Primeiro-Ministro, veio-se a descobrir que uma das pessoas que lhe eram próximas era um espião comunista. E o Willy Brandt disse: eu não tenho mais condições para continuar como chefe do governo, porque fui eu que trouxe essa pessoa, era uma pessoa que me era próxima. Obviamente não seria o melhor amigo, mas sentiu que ao ter levado esse tipo de pessoas para o cume do governo, não teria mais hipótese de continuar. A forma como Diogo Lacerda Machado apareceu na política foi a pior forma possível. Portanto, das poucas coisas que o PS fez foi a reversão da privatização da TAP. Pois Diogo Lacerda Machado foi chamado a fazer essa reversão da privatização, não tendo nenhum estatuto. Foi um indivíduo que entrou no estatuto formal. Ele nem sequer era pago para isso, nem havia um contrato para fazer isso. Era tudo com uma informalidade que não podia existir num país civilizado. Eu lembro-me de ter dito na altura que aquilo que era apresentado como as razões por que Diogo Lacerda Machado deveria ser a pessoa para fazer isso, que era o facto de ser o maior amigo do Primeiro-Ministro, num país civilizado seriam apresentadas como as razões porque Diogo Lacerda Machado não poderia ser a pessoa feita, a pessoa escolhida para fazer isto. Na Suécia, o que um Primeiro-Ministro diria era: pá, tu até és uma pessoa que tens boas características para isto, pá, mas como és o meu melhor amigo, não te posso pôr numa coisa destas. E muito menos poderia pôr a seguir administrador da empresa depois de ter revertido a privatização. Portanto, foi todo este ambiente de promiscuidade, de falta de rigor. Eu lembro-me perfeitamente Diogo Lacerda Machado, por exemplo, a arrogância com que ele falava com Passos Coelho, que tinha ganho as eleições, que era o líder do partido mais votado, por sinal que estava na opção. Nada disso seria permitido num país normal. E houve isto, de certa forma, tudo o que está a acontecer é a crónica de uma morte anunciada, porque houve imensos sinais de que isto iria acontecer. Diogo Lacerda Machado, Vítor Scária tinha um currículo que portanto, parecia um cadastro, quer dizer, os negociatas do Sócrates, ele esteve lá. Portanto, houve imensas pessoas que alertaram para isto. Portanto, quando eu penso que isto é a crónica de uma morte anunciada, vamos lembrar de uma coisa. António José Seguro deu uma entrevista à Visão, enquanto disputava a liderança com António Costa, em que alertou que, digamos que o PS das negociatas
estava com António Costa. A esse propósito, houve um deputado mais atrevido socialista que disse que tal que era canalha e uma só palavra, vómito. Sabem quem foi o deputado mais atrevido socialista que utilizou este tipo de linguagem para o líder socialista? Acertaram. Foi João Galamba. Portanto, tudo isto foi de uma certa forma anunciado. Portanto, é o facto de termos caído neste nojo que levou à queda do governo, não foi o facto de estar uma nota do Ministério Público. E depois, no discurso de Marcelo, pensando agora também um bocadinho nas responsabilidades do Presidente da República, nesta destituição, eu penso que Marcelo esteve mal. E porquê? Porque Marcelo fez o discurso da Miss Mundo. Ou seja, Marcelo agradeceu a Costa o esforço, fez uma série de elogios e Marcelo não deu uma única palavra para a crise de regime que estamos a assistir. Já agora, o único líder político que fez uma leitura correta desta situação, então é um líder político que não está na minha área da admiração, foi Rui Tavares. Isso nós temos que pensar e olhar para isto como uma crise política, ou seja, o facto de termos chegado a um ponto em que o poder económico capturou o poder político é uma coisa relativamente grave, ou relativamente não, extremamente grave. E Marcelo fez apenas o discurso dos elogios, o discurso da Miss Mundo. Ou seja, nós no tempo que vivemos, até podemos que Marcelo se enquadra bem no discurso da Miss. Porque, de certa forma, Marcelo é um político travestido. Ou seja, Marcelo nasceu e foi eleito como político de direita, mas vê-se e sente-se como um político de esquerda. Portanto, o discurso da Miss está-lhe adequado. Era isto que tinha para falar convosco. Cá nos vemos para a semana.